Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. 7 em cada 10 brasileiros são contra a propaganda de refrigerantes. 95 mil pessoas correm o risco de terem a prova do Enem adiada. Brasil possui a segunda internet mais cara do mundo. A aposentadoria de servidor público custa o triplo de empregado privado. E veja também. SOS 190. Esse telefone é especial porque, através dele, você se informa, você se orienta, você se socorre. Hoje nós vamos falar sobre golpes. Estamos recebendo aqui o capitão Prolongati, que é o responsável pelo comando da unidade aqui de Pindamonhangaba, e tem muita coisa para nos contar a respeito de como você se salvar numa situação difícil. E também vamos falar sobre a importância da polícia militar servindo ao homem. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. O anúncio da redução da gasolina deixou muitos motoristas decepcionados. Na teoria, essa baixa de preço deveria corresponder a 5 centavos do litro. Mas, na prática, o desconto não chegou nas bombas dos postos. A diminuição dos preços aconteceu apenas na refinaria, fato que não tornou possível fazer nenhum repasse para o consumidor. Em alguns lugares, o valor até aumentou graças ao reajuste do etanol. A queda nos preços dos combustíveis, anunciada na semana passada pela Petrobras, foi de 2,7% para o diesel e 3,2% para a gasolina. Mas essa redução, que corresponde a 5 centavos no litro da gasolina, não chegou nas bombas dos postos. Os consumidores que esperavam diminuição nos preços ficaram frustrados na hora de abastecer. Em alguns lugares, o valor do litro da gasolina e do diesel, que deveria abaixar, aumentou. Segundo esse supervisor de postos de gasolina, o aumento do etanol foi o principal motivo de não reduzir na bomba os preços da gasolina, que recebe álcool na composição. A alegação deles é que o etanol, pela falta de etanol no mercado, como vai 27% na gasolina, por isso que eles não conseguiram baixar o preço da gasolina, porque o etanol subiu de preço nas usinas. Me senti enganado, né? Me senti um pouco enganado em relação a isso, porque eu achei que chegaria na bomba alguma redução, não sei 5 centavos, mas alguma coisa. Aí não chegou? Não chegou e a gente ficou um pouco triste, né? Foi um erro de comunicação do governo, disse o presidente da Sincopetro, José Gouveia, que conversou hoje de manhã com nossa equipe sobre o anúncio da queda nos valores desses combustíveis. A diminuição de preço da gasolina e do diesel aconteceu apenas nas refinarias e desta vez não foi possível fazer nenhum repasse para o consumidor. O que precisa ficar bem claro, e para nós é importantíssimo isso, que o governo, quando dá um anúncio de uma baixa de preço num insumo, ele não defina qual é o preço que vai acontecer na bomba. Ou então ele que defina para a distribuidora e depois definido para o posto. Então houve uma falha muito grande aí de comunicação do próprio governo. Entre as capitais que não tiveram baixa no litro dos combustíveis estão Goiânia, Vitória, Maceió e São Paulo. Em alguns postos, os combustíveis até aumentaram. Não podemos esquecer que a Petrobras também tem uma dívida elevada de 5 bilhões. Não é fácil tomar a decisão da Petrobras de abaixar a principal fonte de receita ao consumidor. Ou talvez um engano no processo de comunicação ao mercado levou a essa afirmação. Acompanhe agora o plantão da redação. A partir do ano que vem, os moradores de Jacareí não vão mais pagar a taxa extra de iluminação pública cobrada na conta de luz. Com isso, eles terão um desconto que pode variar de R$ 5 a R$ 7. A responsabilidade voltará a ser da Prefeitura. E apesar de rápida, a chuva que caiu na noite desta quarta-feira em São José dos Campos causou estragos em algumas regiões da cidade. Para se ter ideia do prejuízo, uma loja de decoração teve todos os móveis estragados pela inundação e várias árvores caíram. Uma delas derrubou o muro de uma casa no bairro Jardim Paulista.
E atenção motoristas, a partir do dia 1º de novembro, as multas de trânsito terão reajuste de mais de 244%. Atualmente, quem é flagrado usando o celular enquanto dirige, paga R$ 85,13, além da penalidade de 4 pontos na carteira. Mas agora essa infração passará a custar R$ 293,47 e ainda gerar 7 pontos na carteira. E a pauta agora é sobre desaposentadoria e é com você, Cataldi. Kívia, é realmente uma situação bastante delicada para aqueles que vinham recebendo já a chamada desaposentação. Porque o Supremo, ao derrubar por 7-4 o processo, está permitindo que o governo reveja todo mundo que recebeu para fazer uma cobrança, uma repetição do indébito, né, do que foi pago até aqui. Isso é uma atitude cruel. Agora, veja você que o Supremo decidiu que a norma escrita da Previdência, que permite ao aposentado ou beneficiário buscar sempre o melhor benefício a qualquer tempo, não vale. Essa norma escrita não tem validade diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os aposentados ainda queriam que o Supremo aguardasse a vinda das novas regras previdenciárias que viriam com a reforma, mas o Supremo entendeu que não devia aguardar e que deveria decidir depois de 2 anos de debate, né? Depois de 10 anos de tramitação de todos esses processos. E aí o que é que vai acontecer? Os advogados já estão bolando a fórmula de reabrir toda essa discussão com base na reforma previdenciária que vai permitir, mantida a regra, que o beneficiário procure a qualquer tempo o melhor benefício. Isso é coisa que não acaba, mas no momento os aposentados que se beneficiaram da desaposentadoria correm um sério risco de ter que restituir tudo o que receberam. Cruel, Kívia. É realmente, Cataldi, um absurdo. Kívia Henning, repórter setorial. Mais de 1.000 escolas e universidades foram ocupadas por estudantes em protesto contra a reforma do ensino médio e a PEC dos gastos públicos. Várias dessas escolas estão na lista da realização das provas do Enem. De acordo com o Ministério da Educação, se esses espaços não forem desocupados até o dia 31 de outubro, as provas serão adiadas. Se isso acontecer, pode sim prejudicar cerca de 95 mil alunos. No Brasil, são cerca de 1.000 escolas ocupadas. Além da MP do ensino médio, os estudantes são contrários à PEC 241, que limita o teto de gastos do governo por 20 anos, o que, segundo os estudantes, vai congelar os recursos da educação. E os alunos também protestam contra o projeto Escola Sem Partido, que impede os professores de emitirem opiniões sobre política, religião ou qualquer tipo de ideologia dentro da sala de aula. O movimento estudantil vem ganhando força e dividindo opiniões pelo país. De um lado, estão os estudantes que ocupam as instituições de ensino. O jornal espanhol El País chegou a nomear o movimento de Primavera Secundarista, em referência aos protestos da Primavera Árabe. Do outro lado, o governo Beto Richa do Paraná, que é o estado onde as manifestações são mais intensas, considera que os atos ultrapassaram os limites do bom senso e que as escolas estão sendo invadidas e depredadas. Ele afirmou, inclusive, que os alunos nem sabem o que estão fazendo. Na semana passada, uma reunião entre secretários e líderes do governo estadual definiu que o Conselho Tutelar seria acionado para visitar as escolas ocupadas em todo o estado do Paraná e tentar uma negociação com os alunos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu que onde houver ocupação após o dia 31 de outubro, o MEC vai reagendar a prova. A Advocacia Geral da União informou que vai cobrar dos responsáveis o custo extra com esse reagendamento. Minha gente, a delação conjunta da Odebrecht pode acontecer ainda no mês de novembro. Depois de 4 meses de negociação, cerca de 50 políticos de vários partidos, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram citados no processo. A Polícia Federal apontou irregularidades na contratação de empreiteiras e estaleiros. Um prejuízo de mais de 980 milhões de reais no período em que o PT estava à frente da presidência do país.
Amigos, a terra pode tremer com a mais ruidosa delação de todos os tempos na história do Brasil. Marcelo Odebrecht, depois do pai, Emílio, vai fazer delação e com ele 50 funcionários da construtora que tem o maior índice de acusações e demandas por conta de desvios de recursos favorecendo ao PT, inclusive uma suspeita de favorecimento ao ex-presidente Lula. Pois bem, a delação de Marcelo Odebrecht não faz distinção, vai atingir a todos os partidos pelo que se pronuncia. Vai ser realmente devastadora e eu espero que realmente o seja e que não reste um daqueles que tenham sido favorecidos com propina, que tenham trazido situação penosa para o povo brasileiro, não reste um que não vá parar na cadeia. Quando um servidor público se aposenta, ele custa para os cofres do governo o triplo dos empregados privados. Este desequilíbrio nos regimes do benefício da aposentadoria no Brasil tem contribuído e muito para a aceleração da reforma da Previdência. Um funcionário público da União que se aposentar neste ano com 60 anos de idade, com expectativa de viver até os 80, deve custar em média R$ 3.340.000 aos cofres do governo. E se for um militar, o montante é ainda maior, quase 5 milhões. O cálculo é da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. No caso dos empregados da iniciativa privada que contribuem com o INSS, o valor é bem mais baixo. Um trabalhador privado que se aposentar neste ano, com expectativa de mais 20 anos de vida, deve custar mais ou menos R$ 1.100.000 aos cofres públicos. Esse custo existe por conta de um desequilíbrio entre regimes da Previdência e é chamado tecnicamente de déficit atuarial. Na prática, significa que se fosse preciso pagar hoje todos os benefícios, a Previdência não teria dinheiro suficiente e, com isso, o Tesouro Nacional seria obrigado a bancar a conta. Ainda de acordo com a Consultoria de Orçamento da Câmara, a reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer visa criar uma regra única para a aposentadoria para funcionários públicos e privados. Além disso, as informações divulgadas pela Folha dizem que a União tem um regime de previdência desestruturado, onde cada poder possui sistema próprio e apenas envia informações uma vez por ano ao Ministério da Fazenda. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Projetos culturais na penitenciária feminina de Tremembé podem ajudar na redução de pena. Aguarde um instante e aproveite para rever alguns destaques desta semana.